Agora o próximo líder inscrito, deputado Alencar Santana Braga. Obrigado, presidente. Por até 8 minutos. Cumprimentar o presidente, relator, todos os colegas deputados, deputadas, os convidados, quem acompanha aqui esse debate no dia de hoje. Eu queria fazer uma pergunta. Se a gente pudesse ter resposta, seria muito bom. Quem concorda com essa ação que foi feita hoje pelo presidente, que tentou demonstrar força, que tentou ameaçar, mas que, na verdade, demonstrou uma grande fraqueza? Falei há pouco na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, sobre esse assunto, mas queria também retomá-lo aqui rapidamente e falar sobre a PEC. Ou os deputados dizem que não concordam, repudiam tal atitude que teve o intento de ameaçar o Congresso Nacional, no dia onde vai se votar mais um retrocesso, que é o voto impresso. Isso porque eles falam em modernidade na reforma administrativa. O governo fala que tem que modernizar, tirando direito, mas, do outro lado, tem o voto impresso. Que modernização é essa? Na verdade, as duas são baitas retrocessos. Um destrói o sistema eleitoral e outro destrói o serviço público. E outros vão dizer que, na verdade, ele não quis ameaçar, que não foi uma coisa intencional, foi uma coincidência, ou que se trata de uma maluquice por parte do presidente. Aí eu pergunto também, ora, como assim maluquice? Ele é maluco? Não é mais uma babaquice, mais a idiotice dele. Mas ele é um idiota? Porque se for esse o argumento de quem não acredita na ameaça e não vai responder porque acha que é uma idiotice, como vocês podem confiar e defender uma reforma administrativa de alguém que se comporta como um idiota? O que de bom tem nisso? O que de razoável tem? Nada, literalmente nada. E todas as medidas do governo desde o início são medidas de fato destruidoras. E elas estão muito bem casadas, algumas delas. Pelo menos naquilo que trata da questão econômica, da questão do direito dos trabalhadores. Talvez a única coisa que segure esse governo diante de tantos arroubos autoritários, ou, para alguns, diante de tantas maluquices, não é porque as pessoas sabem que ele é um maluco, mas é porque as pessoas concordam com esse projeto destruidor da nação brasileira, dos direitos, da retirada de direitos e do enfraquecimento do nosso Estado. É a única coisa que sustenta o governo Bolsonaro. É por isso que aqui tem deputados que defendem essa PEC. É por isso que tem deputados que não defendem o impeachment. Porque até acha que lá é uma maluquice. E tem outros que acham que são arroubos autoritários, mas não votam impeachment. Porque concordam com essas medidas ultraliberais que estão sendo votadas aqui nessa casa. Desde lá de trás da reforma da Previdência, e hoje aqui o tema que se debate também é a Previdência, quer se mexer também em alguns aspectos que vão afetar a Previdência Pública, ao não levar os novos servidores para o sistema de Previdência, o que vai lá na frente gerar um problema seríssimo, seríssimo de financiamento. E não tenho dúvida, senhoras e senhores, quem irá pagar lá na frente não será a iniciativa privada. Quem irá pagar lá na frente não serão os donos do mercado, os que defendem a livre concorrência como argumento para tudo, mas que querem, na verdade, tirar o dinheiro do tesouro. Quer tirar o seu dinheiro, cidadão. Quem vai pagar, sem dúvida alguma, é justamente o Estado, que não vai financiar isso ao longo do tempo de uma maneira razoável, normal, que deveria ser, mas que lá na frente vai ter que custear isso. Ou exigir dos servidores que lá estejam vinculados um financiamento extra para poder justamente receber o seu próprio direito. Olha a contradição. Financia ao longo do tempo, em determinado momento, por culpa do Estado, por decisões como essa hoje, e não da suposta incompetência que eles dizem que os servidores têm,
e vão lá na frente ter que arcar justamente com esses problemas, dentre outras questões. Senhoras e senhores, eles falam em modernidade, em inovação. Todos nós queremos inovação, presidente, deputado Fernando Monteiro. O que nós queremos não são essas sucatas velhas que aqui estavam na porta, dizendo que era uma ameaça. Sucatas velhas, que enfumaçaram aqui o céu de Brasília hoje. Olha que são um céu bonito e ainda gerou fumaça na frente do presidente. Não sei o que ele queria ameaçar. O que nós queremos, porque o símbolo daquela sucata velha, infelizmente, é o símbolo muitas vezes de alguns órgãos públicos, mas não por culpa do servidor, por culpa do agente político, que não inova, que não estrutura, que não prepara, que não garante recurso para cuidar, para manutenção. É isso que faz, que não garante um processo de formação contínua do servidor público. E aí acaba a gente tendo, muitas vezes, estruturas e equipamentos inadequados. E podemos dizer isso nas diferentes áreas. Da área da segurança, onde polícias de diversos estados não têm os devidos instrumentos adequados, estruturas adequadas para fazer um bom serviço investigativo. Ou de uma escola pública, às vezes numa região periférica da Grande São Paulo, por exemplo, de onde eu sou. Aliás, o governador Dória, que se diz que é diferente, né? Lá na eleição ele disse que era igual. Depois ele disse que é um camaleão, tentou mudar, assim como já teve diversos personagens, né? Ele agora manda uma reforma também para a Assembleia Legislativa. E tirando de quem? Tirando de quem? Justamente dos servidores. Mexendo com o direito de quem? Dos servidores. Ora, como assim? Como assim? Tudo é culpa do servidor público e o agente político. Ele está ali para quê? Ele é votado para quê? Que decisão ele toma? Porque é quem administra os recursos. Então, tem um encadeamento. Olha só o que querem fazer com o jovem aprendiz. Na verdade, ele quer um jovem trabalhando e sem qualquer tipo de contribuição ao seu direito futuro, inclusive previdenciário. Quer dizer, pode trabalhar, ganha aí um salarinho, mas não precisa ter direito nada, não. Não precisa. Para que direito? Direito daqui a pouco vai virar palavrão. Né? De tão absurdo que está virando no governo atual falar em direito, porque é só retirada. Daqui a pouco vão dizer que é maluco quem defende direito, apesar de estar esculpido na Constituição Federal. Pelo menos os princípios basilares que deveriam ser seguidos por todos. Mas, na verdade, a gente faz justamente o inverso. Totalmente diferente daquilo que deveria ser feito. E querem tirar, dizendo que vão gerar emprego, que também é uma balela, né? Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer um emprego, todo mundo quer sua renda, todo mundo quer dignidade, todo mundo quer respeito. Aliás, é com isso que o presidente e essa casa deveriam estar preocupados. Com as medidas necessárias a tirar o Brasil desse buraco, desse caos que nós estamos, que os alimentos aumentam, o gás aumenta, a luz elétrica aumenta, a gasolina aumenta, o arroz, o feijão, o óleo, o tomate, tudo aumenta, e o presidente está discutindo o voto impresso, como se essa fosse a última bolacha do pacote, a coisa mais necessária do mundo, e não é. A necessidade do povo é outra. E só não sabe quem não tem sensibilidade para de fato ver isso daí, para sentir, para ver nas esquinas, nas calçadas, nas praças, debaixo das marquises ou nos faróis. Porque essa é a realidade que o povo está vivendo. Ou, para andar nos seus municípios, seus estados, observarem muitas vezes, como eu falei já no início aqui, que a inovação, que tem um serviço competente, adequado, passa pelas instalações básicas, mas passa pela valorização daquele servidor que vai lá na ponta, que toma sol, que toma chuva, que muitas vezes, no desespero de um cidadão, procurando uma emergência, uma necessidade, tendo a pressa de ter uma resposta de um serviço público, acaba ofendendo aquele servidor como se ele fosse culpado por problemas políticos outros. Esse sim que tinha que ser valorizado lá na ponta, o servidor público. Não o que nós queremos fazer aqui. Os militares dizem que nós temos que cortar custos, cortar gastos, fazer economia, porque o Estado está quebrado, porque o Estado tem problema.
E o servidor público é o grande problema do prejuízo, do déficit que nós temos, né, no Estado brasileiro. Aí é o servidor civil, pune, retira, enfraquece o serviço público, o Estado, ou a própria Previdência. Do serviço privado é o oposto, com garantias outras. Em vez de ter uma reforma da Previdência, já que era para todos, teve o inverso. Não estou defendendo a reforma da Previdência, só estou demonstrando a contradição do discurso do governo. E agora dizem que nós temos que economizar e o presidente fica gastando para passear de moto. Mas ele não está gastando a gasolina do bolso dele. Ele está gastando a gasolina custeada com recurso público, que envolve segurança, estrutura, deslocamento e tantas outras, cobertura midiática e tantas outras coisas. Ou o custo de hoje, que com certeza foi de milhões, para simplesmente vir soltar fumaça, esfumaçar o céu de Brasília e ainda mais demonstrar uma tentativa de ameaça. Mas acho que o tiro do presidente saiu pela culatra, porque na verdade demonstrou uma grande fraqueza de alguém que está acuado no Palácio dos Bandeirantes, que não consegue falar e discutir a realidade com o povo brasileiro.